nada a ver, e tendo, com o meu atraso, somos, falando aqui com um grupo de iniciados, né? A maioria espírita de carteirinha, e a maioria dos espíritas se entendem como os trabalhadores da última hora, né? Aqueles que nesse momento do planeta de transição, de provas e expiação para a regeneração, existem muito a fazer, muito a contribuir, né? E nós somos aqueles que fomos convocados na última hora. E aí, como tudo que chega para prestigiar uma tarefa no seu final, a gente precisa caprichar. Para caprichar, precisa de uma pitada essencial, que na verdade é a pitada essencial na vida de todo mundo, que se chama vontade, né? Pode avançar. E aí está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Vou ler textualmente com vocês. Kardec pergunta assim a Pleiades de Espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências com seus próprios esforços? Sim, e às vezes até com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Pouco esforço e o que falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então é disso daí que a gente que eu vou trazer um pouco enfim, do que eu desenvolver em torno disso, muito embora sobre isso nós falaríamos a noite inteira, né? Então vamos lá. A gente sabe que, pode avançar, os atributos do espírito são, basicamente, sentimento, pensamento e vontade. Esses três atributos conduzem à energia vital. É um atributo especial daquele que se humaniza pensar, raciocinar, exercer em função disso o seu desejo e a sua vontade. E em função dessas situações, criar sentimento. Esse sentimento tão especial que difere, por exemplo, do nosso bichinho lá de estimação, que também tem sentimento. O que ele ainda não tem? Pensamento, inteligência, não é isso? Então, esse mix desse tríduo aí, pensamento, sentimento e vontade, é o que nos difere em especial como seres que, dentro das nossas obrigações como seres divinos, porque nós fazemos parte da divindade, né, contribuir para a providência divina. E aí, ainda nos valendo de Kardec, ele fala o que é a vontade. A vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia, o pensamento transformado em força motriz, né? Então, a vontade é exatamente a força. Com vontade você cria tempo, abre espaço, modifica projetos, refaz projetos. Quando você tem vontade, você é capaz de transformar, agilizar e fazer tudo da maneira que às vezes surpreende. E sem ela, nada acontece. Sem a vontade, nada prepondera, né? E no livro Pensamento e Vida, né, eu não sei, Pensamento e Vida, da obra de Chico Xavier, né, psicografado de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Pensamento e Vida tem uma proposta muito especial, esse livro, né?
Está lá no seu prefácio, e como todo mundo diz, os prefácios de Emmanuel são os prefácios que você não pode ignorar de maneira nenhuma quando você se debruça numa obra de Emmanuel. Está lá, que lá na espiritualidade eles cogitaram, será que existe o que nós podemos, assim, uma forma de elaborar uma cartilha, algo que quem vai encarnar possa se apropriar e ter aquilo como diretriz, como um ABC, como uma forma de você ter enfim, um livrinho ali, um manualzinho. E aí saiu Pensamento e Vida. E lá, na segunda página, segunda página mesmo da obra, ela se chama Vontade. Eu não vou ler ela todas, mas é importante a gente pontuar algumas coisas aqui. E aí Emmanuel diz assim: comparemos a mente humana a um espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções. Então, a mente humana, comparando a um escritório dividido em seções. Possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando riquezas do ideal e da sensibilidade. O da memória, arquivando, sumulando tudo isso. E acima de todos, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Governa todos os setores da ação mental. Então, muito embora a gente pudesse dar um monte de exemplos, eu vou pegar um exemplo assim bem palpável, bem matéria, para a gente se identificar logo, né? O desejo, que pode ser direcionado de qualquer forma, mas para a gente contextualizar, vamos botar o dedinho aí para ficar bem concreto, o desejo sexual. Quando esse desejo se instala e nós somos capazes de atribuir a inteligência que nós já conquistamos, a sociabilidade que o nosso espírito já conquistou, nós somos capazes de, a esse desejo, imprimir racionalização e conduzi-lo de uma forma e com uma vontade adequada à nossa condição social, à nossa condição civil. Então, a vontade prepondera sobre o desejo, porque se o desejo é lá, que a gente vem arrastando na nossa migração e experiência, na condição de simples instinto, a nossa capacidade de raciocinar dá a ele a condição de filtrar e adequar a nossa vontade. Então, se eu desejo algo que para mim seja imponderável, inacessível, eu vou ser capaz de raciocinar e dizer, esse daqui eu não posso, o que eu posso? Tá, eu não posso comprar uma Porsche, mas eu posso comprar um outro carro, não é? Eu não posso, talvez, estudar medicina, mas eu posso tentar conduzir os meus estudos de uma maneira que também venha me atender. Entre o que você pode, o que você deseja, você vai administrar de maneira que a tua vontade seja exercida de maneira adequada e que você não crie contra ela frustrações,
que você não crie para ela bloqueios, mas que ela venha ser essa força dinâmica que te propõe conquistar aquilo que exatamente você anseia, com aquela equação racional que nós já somos como seres humanos, desse momento de vida, desse momento do planeta que nós podemos exercer. E ele continua e diz assim: a divina providência concedeu-a por áurea luminosa à razão. Olha só, a divina providência, Deus, concedeu quem? A vontade por áurea luminosa à razão. Ou seja, a tua razão tem que ter esse tempero especial que é a vontade e que faz com que se transforme numa força motriz capaz de modificações. Vamos estudar mais isso aí. Aí tá lá, no capítulo 9 do ESE, né, no item 10, Kardec coloca que nós somos capazes sim de modificar e o indivíduo propenso... Bom, deixa eu ler para ficar inteiro. Segundo a ideia falsíssima de que nada é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir os defeitos em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Não está visível, né? É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, e eu não vou exercer absolutamente nada em favor da minha transformação. Então, o que a gente precisa para modificar o nosso temperamento, para modificar as nossas pretensões íntimas? À vontade, né? E para isso a gente tem que se trabalhar. Ensina a doutrina espírita que Deus criou todos, simples e ignorantes, e isto é, sem saber, no entanto, sujeitos ao progresso. A cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, chegamos aqui e a nossa condição natural que vai acontecer, leve 300.000 encarnações, mas nós vamos evoluir. Mas, voltando lá à nossa primeira fala, como nós somos os trabalhadores da última hora e que nós queremos trabalhar a nossa vontade em favor do nosso desejo de mudança, então os nossos melhores esforços são para facilitar e alcançar essa transformação. Então está lá a nossa evolução material enquanto homem e a nossa evolução iluminada enquanto espírito. Tá? E aí é fato que, segundo Heráclito, né, que é o filósofo, não há nada que seja permanente, exceto a mudança. Então, mudar é algo que vai acontecer com a gente de qualquer jeito. O que nós estamos aqui estudando é como nós nos apropriarmos com o exercício da nossa vontade em favor dessa nossa mudança. Esse desenho é um desenho que talvez vocês conheçam, que eu colei de Anete Guimarães. E é bem interessante, né? Quando você ainda é bem primitivo,
o que prepondera em você é o laranja, né? São os valores e as referências materiais. Conforme você vai evoluindo e vai crescendo enquanto espírito, vai se apropriando de valores morais, vai tendo as experiências que vão te amadurecendo, o teu lado laranja vai diminuindo e o teu lado azul vai crescendo. É inversamente proporcional. E aí, nesse crescimento, a gente tem que favorecer driblando e fugindo dos velhos hábitos. Aí aqui eu estou tentando contextualizar de uma forma bem concreta com vocês, né? Como é que a gente muda isso? Como é que a nossa vontade é dirigida? Do que você está falando de uma forma tão ampla, né? E aí eu estou querendo justamente trazer para uma realidade bem feijão com arroz da gente. Esse texto dos velhos hábitos eu tirei de Hamed, né? E ele fala que a origem dos vícios ou os velhos hábitos, os fatores que propiciam os vícios, ocorrem em ambientes familiares, sociais, desarmônicos, desta ou de outras encarnações. Então vamos passear por um pouco desses vícios e a gente ficar mais agarradinho num contexto mais palpável do que eu estou falando. Então, os vícios, concretamente, ou seja, vícios de álcool, sexo, nicotina, jogos ou drogas, né, são formas que amenizam ou compensam os momentos difíceis, né? E numa área frágil da nossa alma desestruturada. Mas não são desses vícios que eu quero falar. Pode avançar, Edson, por favor. Há vícios comportamentais tão graves quanto e sérios que nos levam a momentos muito mais complexos, considerados, nos tornando pessoas de difícil trato. Por exemplo, então agora vamos dar alguns exemplos. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, nos desconectando do equilíbrio e do bom senso. Um monte de gente fala compulsivamente, sem a oportunidade de raciocinar. E isso é sim uma forma de desconectar do equilíbrio e do bom senso. E é um vício que ninguém se dá conta. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros. E por que isso? Por não querermos tomar contato com a realidade. Vício de nos lamentar sistematicamente, colocando-nos como vítima da vida, para continuar recebendo a atenção dos outros. Vício de nos achar sempre correto. Esse daqui eu acho que é um vício comum, né? Esse aqui é um vício clássico, né? Nunca erro, raramente me engano, e quando isso acontece, a culpa é sua, não minha, né? Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiar decisões importantes em nossa vida, né? É pulverizar a vontade, né? E sem focar no que eventualmente a gente precisa. Vício de criticar e mal julgar as pessoas. Esse também é cacoete geral, né? Para nos sentirmos melhor do que o outro. Vício de trabalhar descontroladamente sem interrupção. Eis aqui a pessoa que vos fala, viciada
para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que nós não temos coragem de enfrentar. Enfim, esses vícios comportamentais, né, e a gente poderia enumerar outros e tantos, que na verdade a gente passa batido por eles, achando que é coisa do cotidiano. E na verdade são velhos hábitos, aonde você não exerce a tua vontade em favor da tua mudança. E para isso você tem sim que empregar uma força. Hamed dá essas dicas aí para gente alcançar alguma transformação íntima e pessoal, né? Cultivar constantemente o autoconhecimento, né? Deixar um tempinho só para você, refletindo com você e os teus botões. Você pode chamar isso de meditação, você pode chamar isso de relax, mas em algum momento que você encontre e trabalhe, seja o nome que queira dar, iluminação, como dizem os hindus, individuação, como chama a nossa Joana, mas um momento que você reflete sobre você mesmo, mas reflete de uma maneira concreta, ou seja, sem passar a mão, se auto-justificar naquilo que você precisa efetivamente transformar, né? Então, dar aí umas dicas, né? Reforçando nossa visão nos traços de personalidade que já conhecemos, buscar nossos traços interiores que ainda não são conhecidos, analisar as opiniões de outras pessoas, ao contrário de nós, que já conhecem o nosso perfil psicológico, aceitando plenamente o nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrá-lo. Coragem para mudar, né? E essa coragem para mudar, aí a gente volta à questão da força de vontade. No sentido bem físico, o que é força, né? De acordo com a lei da inércia, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter o seu estado de equilíbrio, né? Que é a inércia. Então, movimentar, imprimir movimento, dar vida, animar, pôr-se em movimento, animar-se. Essa força aí é a que a gente tem que fazer com que ela seja o dínamo que efetivamente vai conduzir a tua vontade em favor da tua transformação pessoal, né? Aquela transformação que a toda hora a gente fala no meio espírita, não é? É a reforma íntima, a famosa reforma íntima, né? Vocês conhecem Sandra Borba? Sandra Borba que fala assim, se você não consegue fazer uma reforma, faz uma gambiarra, dá um jeitinho na parede, entendeu? Se não consegue reformar, se não dá para derrubar a casa, tenta fazer alguma coisa em favor que você consiga concretizar essa transformação. Que essa transformação íntima e pessoal não fique tão elevada que você fique quase inalcançável, que você não coloque nela aquele clássico lá da Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim, eu posso mudar, eu quero mudar, a minha vontade vai de encontro a essa ação. E para isso você não pode esquecer, sim, do elemento tempo nessa encarnação. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, tirando as crianças, né, percebem que o tempo está cada vez mais, não é isso? E quando você pensa que não,
o dia já acabou, a semana já passou e a gente ainda está, enfim, a impressão que a gente sempre tem é que a rabanada ainda está congelada no freezer e o Natal já chegou de novo, não é? Porque, querendo ou não, na condição de encarnados, nós medimos o tempo de forma cronológica. Nós estamos condicionados a esse relógio. Nos desvincularmos dele e entendermos o tempo de uma forma mais plena também é um trabalho especial que também precisa ser administrado pela nossa vontade. Mas o que a gente não pode esquecer é que a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento do planeta é uma oportunidade única, é uma oportunidade divina, né? E que no Rojão, quantos milhões de pessoas estão no planeta Terra nesse momento de transição? E nós temos a nosso favor todo o conhecimento da bagagem espírita, que traz pra gente um monte de dicas, ensinamentos, princípios que nós precisamos nos apropriar de uma maneira efetiva, né? Sem a vaidade de achar que a gente está fazendo a caridade, tudo bem, tudo entra na contabilidade divina. Qualquer coisa que você faça não está desmerecido pela contabilidade divina de forma nenhuma, mas antes de você pensar na caridade que você faz, a gente tem que lembrar da caridade que a gente recebe. Nós estamos aqui totalmente amparados por uma espiritualidade. Os nossos mentores estão lá do nosso ladinho, tá? Fazendo tipo assim, olha só, eu posso estar do teu lado te dando força, mas as experiências que te são necessárias são tuas. As experiências que você tem que passar são suas. Você tem que passar por elas, mas sem esquecer que está amparado da caridade que efetivamente você recebe. E para isso, nós temos que efetivamente nos apropriar de tudo que a divindade nos proporciona. E especialmente de lembrar que nós somos capazes de muito quando a vontade tempera especialmente as nossas ações. Aí, um sábio disse: assuntos difíceis treinam a mente, exercícios difíceis treinam o corpo, pessoas difíceis treinam o coração, tempos difíceis treinam o espírito. Estamos ou não estamos no tempo difícil, gente? Num momento especial de mudança de valores da sociedade e numa sociedade totalmente polarizada, em que nós temos que ser o discurso do vínculo, do elo, da paz, do exercício da conciliação. Então, é preciso que o nosso momento seja especialmente aproveitado. Momento que eu falo é momento de vida, momento de estarmos encarnados, de estarmos aqui, contribuindo com a providência divina, com as nossas ações e com os nossos fazeres. A mudança que eu quero para o mundo começa por mim, né? Porque o mundo só vai mudar quando as pessoas que estão nele mudarem, né? Tem um texto lindo no Obras Póstumas, se não me falha a memória, acho que o nome dele é Aristocracia. E aí fala que, na verdade, todos os momentos que o planeta, que o orbe terrestre já passou, né? Da preponderância da força, da animalidade, da força, dos valores, da nobreza, de valores pouco morais, e que, na verdade,
que no momento que ele escreveu aquilo estava chegando o momento da capitalização do mundo, da força do dinheiro, mas que a mudança do planeta vai acontecer quando todos nós estivermos transformados. É isso que faz a diferença, né? A transformação é íntima, né? Ninguém vai ter, política nenhuma vai chegar e vai dar com a varinha mágica na cabeça de uma sociedade e vai transformar ela num equilíbrio pleno. Quem vai transformar o equilíbrio pleno de uma sociedade são as pessoas que dela fazem parte, que sabem respeitar a vontade do outro, o ser como o outro é, as diferenças, as igualdades. E aí é isso que vai trazer efetivamente a mudança de onde estamos. Eu comecei no macro, mas isso vale para todas as situações, inclusive, especialmente dentro de casa. Então, aí voltando aí ao nosso Chico Xavier, tá lá no Mundo Maior, e esses são uns pedacinhos tão especiais desse livro, que esse livro deve ser mais ou menos de 1945, 47, por aí, né? E os valores, por exemplo, do lóbulo frontal e tudo que ele pode representar para nós, foi descoberto pela ciência mais ou menos na década de 90 do século XX, do século passado, né? E o lóbulo frontal é a nossa riqueza, né? Representando o cérebro, a motricidade do teu pensamento e da tua mente, não é? E ela é capaz de exteriorização fisiológica dos centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização, né? E aí, como é que está o nosso esforço? Como é que está o nosso esforço humano? Como é que está a nossa vontade na direção do desenvolvimento desse setor, né? O que nós estamos trabalhando especialmente em função disso, né? E aí isso não vai acontecer sem nós fazermos um mergulho interno e mexer em todas as nossas mazelas, desde aquelas mais cotidianas que a gente mostrou aqui, né? Aqueles nossos falar do outro, pré-julgar, julgar, desconcentrar a vida, banalizar a vida, enfim, até as ações mais plenas. Isso é um exercício mais ou menos como aquele que Santo Agostinho orientou a gente. Como é que eu melhoro? Olha só, todo dia de noite você coloca lá, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu vou fazer mais amanhã, o que eu vou fazer, né? Se eu posso tornar simples assim o que Santo Agostinho falou, mas o fato é que é isso, né? É fazer um rascunho diário do quem é você e o que você fez e o que você faz. Então, o lobo frontal ainda são forças do campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Mas Sandra, olha só, eu já entendi tudo isso, só que esse negócio é muito complicado. Mudar é muito complicado. Mas, voltando à questão vontade, né? Tá lá no livro do Nosso Lar, é um capítulo que o André Luiz está conversando com... esqueci o nome daquele que
Era o parceiro, não, aquele que era o parceirinho dele ali no cotidiano. Lísias, exato. Lísias, correto. Está conversando com Lísias. E ele quer encontrar a mãe dele. Né? Diz, pois é, porque a minha mãe morreu na minha frente, eu quero encontrar ela, onde é que ela está, não sei o que, não sei o que ela. Ele disse, olha, eu não sei se você vai ter a possibilidade de encontrar a sua mãe. Vocês estão em padrões vibratórios muito diferentes. Mas eu vou te falar uma coisa que é importante. Quando você tem vontade de mudar, quando a vontade e o desejo de mudar existe, olha, metade do caminho já está percorrido. Então, a nossa transformação é complexa, é difícil, é fita banana em tudo quanto é palestra espírita, a transformação moral, a transformação íntima, mas a vontade que isso aconteça é a metade do caminho andado. Né? E isso é importante nós nos apropriarmos. A vontade de mudar, a vontade de alcançar. Né? É Sandra Borba também, que a gente... eu vou fazendo a colcha de retalhos assim na minha memória do que eu estudei para dividir com vocês, para ilustrar aqui. E ela diz assim, quando você desencarnar, chegar lá na espiritualidade, antes de você pensar assim, aonde eu tô? Será que eu tô na colônia? Será que eu tô em nosso lar? Entendeu? Com quem eu vou encontrar aqui? Pensa e repete o que Paulo de Tarso falou para Jesus. Acordei, Senhor, o que queres que eu faça? Como é que eu faço para contribuir? Entendeu? Você já tem que chegar lá com vontade de mudar, de contribuir. Se estiver em despertar e estiver no umbral, pega aquele que está mais caído e ajuda ele a levantar. Porque é isso que vai fazer a tua diferença, a minha diferença. É a vontade de contribuir efetivamente para a providência divina. E a gente se apropriar que essa força, não é à toa que se chama força de vontade, e que é tão banal e que todo mundo fala, cadê a sua força de vontade? Porque realmente a vontade é uma força e que você tem que adequar ao seu desejo efetivo de mudança. Se quer ser um trabalhador da última hora, tem certeza disso, está empenhado nisso, a vontade é metade do caminho andado. Então, aí eu vou me permitir voltar a 1909. É pouco esforço que lhe falta. Como é pouco esforço, né? O que é importante é estar apropriado e consciente que é ela que vai fazer toda a diferença. Eu cheguei pilhada, né? Falei tudo assim, passei a quarta. Atropelei vocês. Mas era o que eu tinha para dividir com vocês, gente. Uma boa noite. Muito obrigada por me receber. Desculpe o meu atraso. E eu espero que vocês hoje vão para casa pensando nesse negócio mesmo de vontade, desejo de mudança, hein? Tá bom? Um beijo grande. E ainda conseguiu acabar na hora. Deixa eu falar só uma última coisa, só para vocês pensarem, olha só. Falei correndo, né? Tem um texto lindo que diz assim, se fora da boa vontade não há solução. Também é uma frase de Emmanuel, né? Se fora da caridade não há salvação, não esqueça aqui. Fora da boa vontade não há solução. Beijo, gente.